Olá, pessoas lindas e inteligentes desse canal. Hoje vamos ter um papo cabeça de novo, de algo pertinente à vida de todos nós. Em algum momento a gente já fez isso aqui ou está fazendo. Então vamos conversar sobre isso. Por que você sabota as coisas boas que Deus coloca na sua vida? Para pensar. Eu tenho certeza que em algum momento da vida você já deixou para trás uma oportunidade que era claramente boa para você. Um emprego melhor, um relacionamento bacana, uma chance mesmo de crescer. Mas aí, mesmo sabendo que era bom, algo em você travou. Você hesitou, encontrou um motivo para não ir para frente, não avançar, ou simplesmente você nem saiu do lugar, não se moveu. E depois ficou se perguntando: por quê? Por que eu fiz isso? Por que assim? Esse vídeo é sobre isso, sobre o mecanismo que faz você sabotar exatamente o que você pediu em oração a Deus. Entender esse mecanismo é o que te permite finalmente viver o que Deus preparou para você. Vamos lá? Faz sentido isso para você? Conversa com você esse tema? Então vamos lá. Olha, eu vou falar para você que esse problema atinge todas as áreas da vida da gente. Todas as áreas. Pode atingir, atinge, né? Você recebe uma proposta de trabalho melhor para ganhar mais estabilidade, mais de acordo com o que você quer para a sua vida. E em vez de aceitar, vem a hesitação. Será que eu consigo? Será que eu dou conta disso? Será que isso é para mim? E se não der certo? Não tem essas perguntas, gente? De onde será que veio aquela frase? Não vale a pena trocar o certo pelo duvidoso. Quem está duvidando? Ou você está num relacionamento que claramente te faz mal e mesmo sabendo disso, você não consegue sair. Você justifica ou então você espera que a outra pessoa mude. Faz sentido para você? Ou então alguém oferece uma ajuda genuína para você e você recusa porque você não se sente bem. Parece que você vai ficar devendo alguma coisa, parece que não é para você. Em todos esses casos, a situação é diferente, mas o padrão é o mesmo. É você recusando o que é bom. E o mais desconcertante é que você sabe que é bom. Isso acontece porque existe algo operando em você que é mais forte do que aquilo que você pensa que está pensando e pensa que está sentindo. Você fica enganada mesmo. Quando você entende de onde vem esse freio, você para de ser governada por ele, você começa a tomar decisões a partir do que você realmente acredita, do que você realmente quer, do que Deus colocou para você viver, colocou na sua frente. Não a partir do medo que você aprendeu a ter anos atrás. Então, isso é uma crença que te engana. Você pensa, você enxerga que aquilo é bom, mas a sua crença não permite que você avance. Te causa hesitação, medo e te impede de sair daquele lugar. Mas na verdade é porque ela está movendo o seu pensamento, esse pensamento de que não vai dar certo, de que não é para você, e ela está movendo esse sentimento de medo, de incapacidade. Esse padrão tem um nome. Ele é produzido por crenças que foram instaladas na sua mente lá naquele tempo que você não tinha maturidade para escolher ou acreditar.
São informações que são colocadas na nossa vida quando a gente é bem criança, bem novo. E tudo que fala, e tudo que acontece, a nossa mente está que nem uma esponja absorvendo tudo. E aquilo, dependendo do que você viveu, do que você escutou, da experiência que aquilo causou, você absorve como uma crença e muitas vezes negativa. Crenças sobre o que você merece, sobre o que é seguro, sobre o que acontece quando você quer avançar. A origem dessas crenças é quase sempre num ambiente familiar, experiências de rejeição, de fracasso, de abandono. Em algum momento você aprendeu que avançar é perigoso, que receber cria dívida, que você não está pronta para avançar, para ir para frente, para esse emprego novo, para esse relacionamento. E essa aprendizagem ficou registrada num nível da mente que atrapalha as suas decisões conscientes. Porque lá na sua consciência você vê que é bom, mas essa crença é tão forte que te impede de agir de acordo com a sua consciência. É por isso que você pode saber que a oportunidade é boa, mas mesmo assim você não consegue se mover. Você pode orar a Deus para te mostrar se é melhor, e mesmo sendo melhor, vendo que é melhor, você não vai porque você tem medo. Porque a crença não está no nível do pensamento, ela está no nível de uma resposta automática. É automático. Assim como é automático você respirar, essa crença, ela tá tão enraizada que ela te faz agir automaticamente, você nem percebe. E enquanto ela estiver lá, ela vai continuar produzindo o mesmo resultado, independente de quantas vezes você decida tentar agir diferente. O trabalho que muda isso tem 3 etapas. A primeira delas é você identificar a crença com precisão, não de forma genérica. Eu tenho medo de seguir em frente. Não, isso é pouco preciso e não é suficiente. A pergunta certa é: o que eu acredito que vai acontecer se eu aceitar isso? Se eu aceitar o emprego, o que eu espero que aconteça? Se eu sair desse relacionamento, o que eu acredito que virá depois? Identificar exatamente qual é a crença que está te fazendo ficar no mesmo lugar. A crença está na resposta a essas perguntas. A segunda etapa é rastrear a origem dessa crença. Toda crença limitante tem uma raiz. Todas. Uma experiência, um ambiente, uma voz que você ouviu repetidamente. Quando você localiza a origem, é engraçado que às vezes você acha que não vai conseguir lembrar, localizar essa origem, mas a gente consegue. Quando a gente começa a buscar, a mente da gente, o nosso cérebro é inteligente e ele vai te ajudar a encontrar a resposta. Quando você localiza a origem, a crença perde parte da autoridade que ela tem sobre você. Ela deixa de parecer verdade universal e começa a parecer o que ela de fato é, apenas uma conclusão que você tirou num momento específico com as informações que você tinha naquele momento. Eu tive uma mentoranda que ela tinha uma crença, eu não vou falar aqui exatamente, ela tinha uma crença que foi colocada na mente dela quando ela era criança, mas foi dito para ela e foi falado por muitas vezes pelos pais, pelos irmãos, pelas pessoas que conviviam lá. E ela acreditou no que eles falaram. Só que hoje o caminhar dela na vida foi de muito sucesso. Mas ela ainda acreditava que ela tinha aquela incapacidade. Então,
as pessoas, os funcionários dela, o cônjuge dela, os filhos, todos. Ela que comandava tudo, no entanto, ela não se via assim, então todo mundo se aproveitava dela, mandava nela, tentava interferir na vida dela, mas quem comandava tudo era ela. Então, como eu falo aqui que a mente é inteligente, num dos atendimentos, ela foi falando, contando dessa coisa lá, bem lá atrás. E lá eu encontrei o motivo de tudo que ela vivia. Só aquele esclarecimento mudou completamente a vida dela. Então, é isso. Mas foi ela que trouxe. Foi a mente dela que buscou e trouxe para mim. Ela contou como um caso. Foi contando. Ela nem percebeu. Mas eu notei no que ela falou. E a terceira etapa é uma substituição ativa. Você não resolve uma crença tentando não pensar nela. Você tem que identificar e substituir. Significa que você tem que instalar uma nova crença com uma intenção, repetição, mas com intenção. Por exemplo, se você tem uma crença que você não é capaz, que você não tem capacidade para determinado trabalho. Eu sou burra para isto. Então, você vai identificar essa crença, a origem dela, quem te disse que você não era capaz, e aí você vai substituir por afirmações que substituam essa crença. Mas ao identificar, essa crença já perde força. E quando você começa a fazer uma substituição com intenção repetida, ela some da sua vida. Até que ela comece a operar, essa crença nova comece a operar no lugar daquela crença antiga, que você já mandou embora. Isso é o que o apóstolo Paulo chama de renovação da mente. É um processo ativo, não uma virada instantânea, entende? É um processo, mas é um processo que funciona, que tem etapas concretas. Quando esse trabalho é feito, o que muda não é só o comportamento, muda a percepção que você tem sobre a vida. Muda a percepção que as outras pessoas têm sobre você. A sua mudança causa mudança nos outros com relação a você também. Você começa a enxergar as oportunidades de outra forma, sem medo e sem culpa. Você começa a aceitar todas as coisas boas e as oportunidades, sem aquela voz interna te dizendo não é para você, que você não tem capacidade. E você começa a viver de fato o que Deus preparou para você. E isso é mais do que só declarar que acredita. Porque dizer que acredita não é acreditar. Nós temos que acreditar genuinamente. Então, se tem uma crença te atrapalhando de você acreditar nas promessas de Deus para a sua vida, você não vai conseguir viver. Porque a própria palavra de Deus nos ensina isto. Porque nós temos que crer e viver como se aquilo tivesse acontecendo. Às vezes a gente não consegue por causa das crenças limitantes que temos. É assim que você começa a mudar a sua vida para melhor. Esse trabalho de identificar, de rastrear, de substituir crenças é o que eu ensino de forma estruturada no meu curso O Caminho, com método, com etapas claras e com fundamento na palavra de Deus. Isso é o diferencial do meu curso, gente. Dificilmente você encontra isto. Eu quero te convidar, então, para ter um acesso a uma condição muito especial na minha próxima turma do curso Caminho, que está prestes a começar. Aqui na descrição desse vídeo tem o link de um grupo no WhatsApp. Entra lá e me aguarde por lá, tá bom? Agora me conta aqui nos comentários
Em qual dessas situações você mais se viu? E se esse conteúdo fez sentido para você, já curte e compartilha, manda para aquela pessoa que está precisando ouvir sobre isso. Eu te espero para o próximo vídeo. Até lá!